pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal Finanças para Todos. Que bom que você está por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Às segundas e quintas a gente sobe um vídeo novo aqui no canal e o nosso objetivo, a nossa missão é falar de educação financeira para o maior número possível de pessoas de um jeito simples e descomplicado. Afinal de contas, falar sobre dinheiro não precisa ser um tabu. Nosso tema de hoje é um pouquinho voltado para a gestão financeira dos negócios. A gente vai falar sobre como calcular, como enxergar, como entender a margem de lucro do meu negócio. Roda a vinheta aí, produção. Bom, se você já conhece a sua margem de lucro, parabéns para você, você já está na frente de um monte de gente, né? Por incrível que pareça, nas nossas reuniões e nas nossas conversas com inúmeros empresários que a gente tem diariamente, que nos procuram para ter orientações ou até mesmo para nos contratar, eu sempre faço a seguinte pergunta: você sabe se o seu negócio está tendo lucro ou não? E por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe se o negócio está dando lucro ou não. E aí eu fico um pouco indignada, mas recentemente uma das minhas alunas mentoradas me disse a seguinte frase, né? Que os empresários às vezes delegam o financeiro ou esquecem um pouco do financeiro porque tem medo de se deparar com uma situação ruim financeiramente, de prejuízo talvez no negócio, e não saber o que fazer com aqueles números, não saber como reverter a situação do negócio. E confesso que fiquei com essa frase na cabeça e isso fez muito sentido para mim, né? Ao longo dos meus 20 anos de experiência de consultoria financeira empresarial, a gente vê justamente isso. Como que o empresário foge, né? Porque tem medo realmente do que vai ter que acontecer e de qual medida ele vai ter que tomar, qual atitude tem que ser tomada para que realmente se resolva aquele problema daquele negócio, né? Mas eu digo para você o seguinte: quanto antes a gente percebe que o negócio não está funcionando, que poderia melhorar algum aspecto, alguma rotina, algum processo, antes ainda mais rápido a gente consegue tratar daquela doença, daquele problema que aquela empresa está passando. É igual médico, eu sempre gosto de fazer comparativos da consultoria com a medicina, porque quanto antes a gente começa a tratar o problema, o remédio pode ser um pouco mais doce e menos traumático. Se a gente demora muito para procurar ajuda, para verificar se realmente está tudo funcionando ou não e o porquê que a gente não está tendo lucro no nosso negócio, o remédio vai ficando cada vez mais amargo e, dependendo da situação, a gente pode ter situações aí que nem cura tem. Bom, mas falando sobre margem de lucro, pessoal, a gente tem que saber se o nosso negócio está caminhando no rumo certo ou não. Por isso que é tão importante a gente fazer planejamento, né? Aonde eu quero que a minha empresa chegue, quanto eu quero faturar e conhecer os principais números do seu negócio. Claro que você não precisa ser um expert em finanças, enfim, mas o básico do seu negócio, como ele funciona e mais, acima de tudo, se você realmente está ganhando dinheiro ou não. Olha que coisa você trabalhar durante 30 dias do seu mês vendendo, pagando seus funcionários, pagando aluguel, pagando todo o seu custo fixo, e quando você vai olhar para os seus números ou nem olhar, mas você percebe que tem alguma coisa errada porque não está sobrando dinheiro. Significa que você não está tendo lucro naquilo que você vende. E existem várias causas para que isso aconteça, né? A gente vem falando muito, inclusive aqui no canal e também nas nossas redes sociais, sobre precificação. A precificação feita de forma errada no negócio, ela é um dos sintomas dos problemas financeiros que podem acontecer dentro de uma empresa, porque se você está vendendo tendo prejuízo, fatalmente você está vendendo muito, porque pode estar barato, né, o seu produto ou o seu serviço, mas você não está contabilizando no seu preço de venda toda a sua estrutura de custos fixos, custos variáveis e a margem de lucro que o negócio precisa ter para ser saudável financeiramente. E como que a gente calcula isso, né? Eu recebo muita pergunta assim: como que eu calculo a minha margem de lucro do meu negócio? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal: não existe uma regra, tá? Cada negócio tem uma particularidade, tem um mercado mais agressivo, ou menos agressivo, mais competitivo ou não. Tudo vai depender de como você se diferencia perante os olhos do seu cliente. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: dentro do seu preço de venda está embutido o custo variável. O que é custo variável para quem ainda tem dúvida nesses conceitos?
Custos variáveis são todos os custos que, se eu vendo mais, esses custos aumentam proporcionalmente ao valor da minha venda, né? Então, se eu produzo alguma coisa, os meus ingredientes, ali a minha matéria-prima são os meus custos variáveis. As comissões, se eu pago comissões para os meus funcionários, para a minha equipe de vendas, também são custos variáveis, porque se eu vendo mais, eu vou pagar mais comissão. Se eu tenho algum tipo de frete de entrega, quanto mais eu vendo, mais eu tenho fretes de entrega para esse produto chegar no meu cliente. E também os custos dos impostos, né? Quanto mais eu vendo, mais eu pago imposto. Então, basicamente, essa seria a nossa estrutura de custos variáveis, que ela tem que estar embutida no nosso preço. Além dos custos variáveis, eu tenho que considerar no meu negócio a minha estrutura de custo fixo. O que é custo fixo? É aquilo que eu tenho para pagar durante um mês, independente se eu vendo ou se eu não vendo. Água, energia, aluguel, telefone, salário de funcionários. Na maioria dos casos, todos esses itens que eu falei são contas classificadas como custo fixo. Claro que se você depende da energia elétrica no seu processo de produção, talvez a energia elétrica vai se encaixar como um custo variável. O mais importante é que todos os valores de todas as contas que você gasta, que você tem de compromisso aí no seu negócio, façam parte do seu preço de venda, porque é com o dinheiro do preço que você vendeu o seu produto ou o seu serviço que você vai pagando a sua estrutura, seja ela de custos variáveis ou de custos fixos, e tendo lucro. E muita gente me pergunta assim, ah não, mas eu fiz um investimento, eu comprei uma máquina, eu tenho que pôr isso no custo? E a resposta é não. Você não vai colocar o investimento na sua precificação, porque investimento se paga com lucro. Por isso que é tão importante que o seu negócio tenha lucro, para que você consiga reinvestir isso na empresa, né? Mas ele não entra na formação do seu preço de venda, mas ele tem que estar calculado ali dentro da sua margem de lucro, para que quando você faça a apuração dos seus custos variáveis e fixos, sobre ali o valorzinho, ou para você fazer uma distribuição de lucros entre os sócios, ou para você reinvestir esse lucro no negócio, e aí na forma de investimentos. E como que eu faço essa conta, pessoal, para saber se eu estou tendo lucro ou não? Você vai pegar o seu faturamento, se você ainda não faz DRE ou acha muito complicado, tem dúvidas sobre isso, aqui no nosso canal tem um vídeo só sobre DRE explicando isso, mas eu vou dar uma dicasinha rapidinha para vocês aqui nesse vídeo. Você vai pegar o valor que você vende do seu produto, se você vende o seu produto por R$50, e aí você vai fazer a continha de trás para frente. Então, desses R$50 que é o seu preço de venda, quanto custou para você produzir aquele produto ou para você comprar aquele produto para revender? Você teve um gasto de comissão para vender aquele produto por R$50? Você gastou para produzir aquele produto para vender por R$50? E aí você vai tirando, de R$50 eu gastei R$3 de comissão, eu gastei R$2 de entrega para o motoboy entregar esse produto, eu gastei R$10 para comprar esse produto para revender, e aí você vai tirando esses custos. Depois, se você tem aí no seu negócio uma relação dos seus custos fixos, água, energia, telefone, aluguel, como eu falei, salários, você vai tirando todas as despesas que você pagou do seu negócio. E aí você vai chegar num valor. Então, dos R$50 que você vendeu lá, vamos supor que está sobrando R$10. Como é que eu sei quanto que está dando de porcentagem, né, ou de margem de lucro? Eu vou pegar esses R$10 que sobrou, depois que eu tirei do meu preço de venda todos os meus custos fixos e variáveis, vou pegar esses R$10 e vou dividir pelo meu valor de venda. Então, se eu pegar os R$10 e dividir pelos R$50, eu vou chegar numa margem de lucro de 20%. Então, de 100% que eu vendi, tirei os meus custos variáveis, tirei os meus custos fixos, sobrou 20% de lucro. Agora eu te pergunto, e se você chegar numa situação, se deparar numa situação em que você faz esse raciocínio de tirar os seus custos variáveis e fixos do seu preço de venda e você não apurou um lucro, você ficou no prejuízo, o que você tem que fazer? Quanto antes você conseguir verificar essa situação, como eu disse no começo do vídeo, antes você consegue resolver. E aí você vai olhar aonde que está o problema. Você está comprando ou você está gastando na sua estrutura de custos variáveis um preço muito caro para você comprar os ingredientes para produzir o seu produto, ou você está gastando muito com comissão e frete,
ou a sua estrutura de custos fixos está muito puxada para o tanto que você está vendendo, né? Então são vários fatores que, mais importante do que você ter os números relacionados, eu sempre falo isso, mais importante do que planilhas ou do que você lançar as suas informações, as suas contas em algum lugar, o mais importante é você olhar para esses valores e analisar o que esses números querem dizer para você. Então, algumas situações que podem estar acontecendo se você está apurando prejuízo aí na venda do seu produto ou do seu serviço. A sua estrutura de custos variáveis está muito alta, geralmente precificação errada, né? Eu estou pagando muito caro dos meus ingredientes e não estou fazendo a precificação certa, estou vendendo o meu produto muito barato. Ou eu tenho uma estrutura de custos fixos, que é aquela que não depende do meu faturamento, não depende do quanto eu vendi, muito puxada para o tanto que eu estou faturando. De repente você tem uma venda mensal aí de 5 mil reais, mas tem uma estrutura de custo fixo de 4 mil. Então 5 mil, quando eu tiro os meus custos variáveis, será que sobra para pagar 4 mil? Provavelmente não, né? E aí você fatalmente vai estar apurando prejuízo aí no seu resultado. Existem dois caminhos que eu costumo olhar quando a gente se depara com resultado de margem de lucro negativa, né? Ou eu trabalho da porta para fora, e o que é trabalhar da porta para fora? É correr atrás de novos clientes, é aumentar o meu faturamento, né? É expandir o meu mercado, expandir as minhas vendas, e aí eu tenho que trabalhar toda a minha área comercial, minha área de marketing, minhas redes sociais, meus canais aí de contato com o meu cliente, para poder atingir e chegar em mais pessoas e aumentar o meu faturamento sem mexer na minha estrutura de custos. Isso é da porta para fora. Se eu não estou conseguindo aumentar o meu faturamento, se eu não estou conseguindo chegar em mais clientes, falar com mais pessoas, vender o meu produto para mais gente ou aumentar o meu ticket médio, né, aumentar o valor das minhas vendas, eu preciso resolver isso da porta para dentro. O que é da porta para dentro? Olhar toda a minha estrutura de custos fixos ou variáveis e ver aonde que eu consigo enxugar sem que isso atrapalhe o meu processo de produção ou a minha estrutura de atendimento ali do meu negócio, né? Então isso é muito importante, por isso que a gente fala muito de vocês terem os números do seu negócio. O básico do controle é saber estrutura de custos fixos, estrutura de custos variáveis, como é que está sendo feita a sua precificação. Isso é um carro-chefe e um dos motivos de problemas financeiros das empresas é fazer a precificação de qualquer jeito ou meramente, o que é muito pior, simplesmente copiar o preço do concorrente. Isso é terrível, né? Porque você está copiando um preço sem saber qual que é a estrutura desse concorrente, trazendo para a realidade do seu negócio uma coisa que não tem nada a ver com a sua realidade. Então, diquinhas aí para você apurar o seu lucro do seu preço de venda, você tirar toda a sua estrutura de custos variáveis e de custos fixos e ali fazer essa continha, dividir o valor que você chegou ali de resultado pelo seu faturamento, você vai chegar na sua margem de lucro. Se não está tendo lucro, ou se você nem sabe, nem começou, nem viu, nem tem essas informações, tenta fazer de alguns casos, aí, de alguns produtos específicos para o seu negócio e faça esse exercício. Ou você aumenta o seu faturamento, vai tentar corrigir isso da porta para fora, ou você diminui a sua estrutura de gastos, porque aí você vai melhorar esse resultado que você teve aí e você vai consequentemente aumentar a sua margem de lucro. Mas isso é uma realidade, pessoal, única e que cada um tem que fazer esse raciocínio no seu negócio. Não é porque eu faço brigadeiro e ganho uma margem de 30% que você aí na sua cidade também faz brigadeiro e também tem que ganhar 30% de margem de lucro no seu negócio. A minha estrutura eu faço na cozinha da minha casa, não gasto nada, só gasto um pouquinho de energia. A sua estrutura, você tem uma big doceria com 50 mesas aí no seu espaço, com 10 funcionários, com uma cozinha industrial gigantesca. Então a sua forma de precificar é uma, a minha forma de precificar é outra, porque isso vai variar da maneira que eu tenho, da minha estrutura de custos fixos e custos variáveis do meu negócio. Isso tem um impacto diretamente ligado à margem de lucro que a gente está tendo do nosso negócio. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre margem de lucro. Isso é uma dúvida de muitos empresários e que a partir de agora você consiga fazer esse cálculo aí no seu negócio. E me conta se o seu negócio está dando lucro ou não aqui nos comentários, eu quero saber. E se você precisa de ajuda, é só ligar pra gente aqui, que nós temos vários tipos de atendimento personalizado e um deles com certeza cabe aí no seu bolso e na sua estrutura do seu negócio para poder te ajudar. Te espero no próximo vídeo.